Boa tarde, eu sou Antônio Caetano, você está no Café nas Nuvens e este é mais um vídeo da playlist De Olho no Ar Pensando Alto. De Olho no Ar Pensando Alto. É, Vou falar hoje sobre outro livro, conforme eu prometi ontem, né? Ia fazer isso à noite, mas essa luz está tão bonita. Isso é uma luz do fim da tarde, do outono carioca, que a gente chama de veranico. São 5h15. Olha que luz linda. Assim, eu estou com a janela, com as persianas totalmente abertas, né? Tem um brilhozinho aqui na minha testa, podia tentar tirar, mas não importa muito. Lá atrás, aqui assim, ó, dá para ver mais ou menos, sentir o reflexo da luz, né? É uma luz muito bonita, sabe? Canso de repetir isso, já disse isso aqui, digo isso. É a melhor época de conhecer o Rio de Janeiro, sabe? Qualquer um que tem uma má impressão do Rio que vem agora, que acha que essa impressão. Também, se não gostar, não vai gostar nunca mais, né? Aí desiste. Mas acho que é a época de ver o Rio agora, né? Não está quente, a praia está vazia, a água está uma delícia, todo mundo que era para ganhar dinheiro com a praia já ganhou, então todos estão generosos, acolhem bem as pessoas que chegam, porque, enfim, não, tá, não tem cliente a rodo. Uma maravilha, né? Claro que esse fim de semana teremos o show da Madonna, da sexagenária Madonna, né? Que detesta sol, detesta calor, então não tem nada a fazer no Rio de Janeiro, mas vai dar um show lá em Copacabana, que deve estar um inferno, né? Passado isso, enfim, mas aí esse é o pretexto de eu estar fazendo agora. Mas o tema é o Tom Wolfe, esse livro aqui, que você vai ler ao contrário, O Reino da Fala, né? Que é mais uma reportagem do Tom Wolfe. Tom Wolfe começa como um repórter, um dos criadores, fundadores do que eles chamam de novo jornalismo americano, e depois até se torna também romancista, né? E tem 3 ou 4 livros espetaculares, romances: Fogueira das Vaidades, Um Homem por Inteiro, Charlotte não sei o quê, sobre o ambiente universitário americano. Todos são excelentes. São livros de jornalista, são livros de repórter, então tem uma pesquisa em torno, sabe, enorme, sabe? Então, quer dizer assim, tem esse valor, vamos dizer assim, além da trama em si. Por exemplo, Fogueira das Vaidades é um dos livros mais interessantes, engraçados, ao mesmo tempo que é uma comédia de costumes, é um plot meio policial, cheio de reviravoltas. Isso é um espetáculo, é um espetáculo. É um livro a se ler. Um Homem por Inteiro também, né? Um Homem por Inteiro também, é espetacular, né? E ele tem reportagens, enfim, memoráveis, quer dizer assim, que vão se tornar clássicos, né? A principal, na minha opinião, é o teste do ácido refresco, o teste do ácido do refresco elétrico, sobre a geração hippie, a São Francisco hippie, a Califórnia hippie dos anos 60, 70, né? Ele vai se concentrar na comunidade criada pelo Ken Kesey, o autor de Um Estranho no Ninho, tá? Que arrebentou, né? Todo mundo viu o filme, pouca gente leu o livro, mas o livro foi um sucesso estrondoso nos Estados Unidos nos anos 60. Ele ganha muito dinheiro, então ele compra umas terras, não sei se é San Diego, ali próximo de São Francisco, uma terra grande, uma espécie de fazendola, e ali constrói uma comunidade onde todo mundo vivia à base de maconha e LSD, porque o LSD não era proibido nessa época. O LSD, não, enfim, era uma droga nova, não havia legislação em torno, então você podia produzir e consumir, né? E ele era uma figura muito carismática, o Ken Kesey, e em torno dele vão se juntando outras figuras geniais, né? Então, por exemplo, o Grateful Dead nasceu ali, nessa comunidade. O grande Neil Cassidy,
que foi o motorista do Jack Kerouac em On the Road, né, naquelas viagens todas, né, não só que é focalizada em On the Road, mas também sempre com aquela geração toda. Quer dizer, o motorista dos beatniks vai virar motorista dos hippies, porque ele se incorpora a essa comunidade e vai ser o motorista daquele ônibus que eles vão usar todo pintado, parece um trio elétrico, é um negócio de louco, um som em cima muito perfeito. Perfeito assim não, mas estrondoso. Eles tinham uma espécie de palanque no teto do... Era aquele ônibus típico da escolar americano, né, com aquela frente assim comprida. Em cima do teto, no teto eles fizeram botaram um balaustre, né, de tal maneira que você podia ir em cima do teto tocando e tal. Tinha uma balustrada balustrada, acho que chama, né? Um cercadinho, pronto. Para as pessoas não caírem, se segurarem. Então, o nego ia em cima tocando, falando. E quem dirigia esse ônibus era o Neil Cassidy, né? O Dean Moriarty de Jack Kerouac, de On the Road, né? E não preciso dizer que todo mundo viajava completamente doidão, fumando maconha e tomando ácido. E eles filmaram isso, fizeram um filme que eu acho que chegou a ser finalizado há muito tempo depois, que era tanto, eles filmaram tanto que não conseguiram nem montar, era todo mundo muito louco. Aí eles foram da Califórnia até Nova York para o lançamento do livro em Nova York. Aí entraram em contato com o pessoal do Larry, esqueci o primeiro dele. O pai desses experimentos na costa oeste, mas aí já era uma coisa mais careta, mais assim, meio acadêmica, e esses caras eram wild, total, assim, total. E o livro é simplesmente espetacular, porque o Tom Wolfe sempre foi meio janota, assim, aquela figura meio janota, só procurar uma foto que você vai ver o que eu estou querendo dizer. E no primeiro momento ele tinha isso é bonito, inclusive, no livro, que ele deixa isso fluir, né? Ele mostra isso. Quer dizer, no começo ele tem uma antipatia natural por aquela gente que é so wild para ele, né? Não dava para... Mas ele vai se tomando de simpatia por aqueles loucos, entendeu? Ele vai se tomando de simpatia, né? E aí, no final, de certo modo, ele está torcendo pelos caras. Quer dizer, cada um na sua. Ele nunca vai deixar de ser o Tom Wolfe, dos ternos e tudo mais, mas ele gosta daqueles caras. Pela ingenuidade deles, né? Assim, por esse aspecto selvagem mesmo, né? Sabe? E os testes do ácido, do refresco elétrico, eram raves, ou proto-raves, né? Feitas em locais muito grandes, assim, galpões, etc., onde quem tocava em geral era o Grateful Dead, né? Que era financiado pelo maior fabricante na época, era o fabricante do melhor LSD do eixo Estados Unidos e Inglaterra. Então o cara estava rico para burro. O Grateful Dead tinha um equipamento melhor do que o Rolling Stones. E aí, qual era o teste do ácido? Você ia para lá e tomava um ponche cheio de ácido. Então as pessoas começavam a beber daquilo e começavam a ficar doidonas, quer dizer assim, sabe? E aí foi uma loucura, era uma loucura. O livro é imperdível, tá? Mas ele tem outros livros muito interessantes, né? Radical Chic, ele tem um outro sobre do Bauhaus ao Nosso Caos, que é uma crítica ao empobrecimento da arquitetura pela adesão aos princípios do Bauhaus, né? Tem um outro livro que eu li. Sim, ele tem outro livro que virou um filme, Os Eleitos, contando a história dos primeiros astronautas e tal, do primeiro... acho que foi os primeiros caras a chegar à Lua. Não, os primeiros caras a irem para o espaço, se não me engano. Um livro muito legal, um filme, o livro é muito bom e o filme também é muito bom. Eu não sei de quem é. É o Ridley Scott que dirige, eu não sei, não me lembro agora. Mas tudo que gira em torno de Tom Wolfe é absolutamente legível, ótimo, divertido, inteligente. Ele é uma aula de jornalismo para quem pretender ser jornalista, porque ele cumpre aquele papel muito seriamente
de ser a fonte primária da história. Então ele vai lá, ele pesquisa, ele se aprofunda, ele faz tudo citado, fundamentado, ele não está de brincadeira. Ele não está ali para dar opinião. Se ele dá uma opinião, meu amigo, ele está fundado em fatos. Então é uma coisa difícil de lidar, entende? Porque não é confrontinho de opinião, sabe? É uma coisa para valer. Né? E é o caso desse livro, que mostrar novamente, O Reino da Fala, onde ele vai tratar... é uma reportagem, no final das contas, em parte, sobre, quer dizer, é uma reportagem sobre dois impérios intelectuais, né? Duas instituições intelectuais que impunham ao meio acadêmico e intelectual a sua visão de mundo através de uma espécie de hegemonia cultural que não, sem fundamento. Na verdade, é isso que ele quer mostrar. E aí são o evolucionismo de Darwin, né? E a linguística de Chomsky. Né? E o que une as duas coisas? Né? Quer dizer assim, a questão da língua, da fala. Né? Aí ele começa... Bom, o ponto de partida é um artigo que ele lê, onde os 8 maiores linguistas daquele tempo, que era começo, acho que 2000, década de 10 do século XXI, né? Uns 10 anos atrás, mais ou menos, um grupo dos oito mais eminentes linguistas do mundo publica um artigo renunciando à busca pela origem da linguagem. E aí a conclusão deles é que é impossível chegar a esse lugar na história e no tempo. Né? Aí ele diz assim, porra, desculpe, ele diz assim, como é que pode isso? Depois de 150 anos martelando teses e mais teses, e buscando e pesquisando e lutando, simplesmente os caras desistiram. Não tem origem. Né? Depois de tantas afirmações peremptórias, categóricas, de que era essa origem, era aquela origem, tal. Aí daí ele vai até Darwin, né? E começa onde? Aí ele mostra como é que... O que era... O que sempre foi a academia, de certo modo, né, no seu pior aspecto, né, que é uma panelinha de figurões. Né, e que tem um certo desprezo pelo mundo, vamos dizer assim, dos empiristas, né, enfim, de quem participa da curriola. Né. Aí ele mostra, quer dizer assim, que... Bom, eu não vou fazer o spoiler do negócio, tá? Mas ele mostra, entre outras coisas, que a ideia da seleção natural não é uma ideia assim, primeiro, do modo geral, original, e muito menos uma produção, pelo menos no que dependesse da cronologia, não foi uma descoberta, entre aspas, uma hipótese, né, aventada pelo Darwin, né, pelo Darwin. Porra, caramba. E aí ele vai mostrando como é que as coisas se conformam ali de tal maneira para que, sem ferir a consciência de ninguém e o senso de honra e etc., a gente pudesse inverter e colocar, vamos dizer assim, o primeiro na ordem cronológica, em segundo, favorecendo o nosso querido Darwin. Né? E assim sucede. Né? E aí ele começa... Bom, aí ele faz uma crítica óbvia, que é a crítica que todo mundo faz ao evolucionismo, né? Que é a tentativa de ser, primeiro, uma teoria de tudo. Né? Tudo a gente vai buscar
princípio evolucionista, onde sempre o menor produz o maior e vai, e pior, né? Orientado pelo acaso, mutações que se impõem como características por conta dessa seleção natural, uma coisa que a gente vê que não acontece na realidade, quer dizer, mutações não são transmissíveis, etc, etc. E, digamos, essa eu já falei disso aqui, né? Quer dizer, essa plasticidade suposta, né, entre o ser, o ente, e o meio onde ele está vivendo, né? Que é, vamos dizer assim, uma consequência lógica, natural, prática de um princípio maior ou menor, mais primário, de que o ser é relacional. Então, quer dizer assim, há uma relação permanente entre os seres entre si, os seres e a natureza como um todo, e o meio ambiente, etc, etc. Só que, evidentemente, essa resposta tem que ser muito rápida. Não pode levar, primeiro, não pode ser determinada pelo acaso, e segundo, não vai se dar cumulativamente. Isso ele também mostra no livro dele, porque, quer dizer, já explico, né? E tampouco o problema que existe aí vai se resolver se você acrescentar milhões, milhares de anos. Quer dizer assim. Então, levou milhares de anos para que a gente chegasse a ter um olho. Aí, primeiro, houve uma mutação que produziu alguma coisa que não servia para nada. Vamos dizer assim, porque o olho é um conjunto, né? Se você tira qualquer elemento, ele vai à falência. Então, aí surgiria um, não serve para nada. Aí surgiria outro, não serve para nada. Elemento. Mais outro, terceiro, quarto, isso, e os milhares de anos vão se passando. Até que, de repente, estão todos juntos. Ah, estou vendo agora. Isso é completamente absurdo, né? E aquela teoriazinha bem vagabunda, né, que é típica do século XIX, ainda mais daquele meados do século XIX, que é a ideia do progresso, né? Quer dizer, que era uma tentativa de justificar o mundo em que a gente estava vivendo, não é? Em que a ideia de que tudo é progressivo, tudo começa fraco, sem sentido, e vai ganhando sentido ao longo do tempo, e parará, 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 e aí você vê que, aí nesse sentido, tanto o Darwin quanto o Marx, a teoria deles é profundamente racista, né? Porque se há uma evolução, quer dizer assim, quem descobre essa evolução da natureza, né? Que é a teoria, que é a sociedade ali, a qual pertence o Darwin e o próprio Marx, ela é mais evoluída. Então, quem está para trás é menos evoluído. Então, por exemplo, uma tribo africana está mais perto dos macacos, né? Ou dos nossos enfim, ancestrais do que nós. Então já está embutido aí uma hierarquia, né, racial, civilizacional. A gente não precisava ter caído num relativismo tão absurdo, mas também cá entre nós, quem partiu disso, né, compensatoriamente hoje vivemos afundados num relativismo excessivo. Mas, como diz o Remy Braga, é melhor, quer dizer assim, esse relativismo, porque ninguém mata ninguém nesse relativismo. Quer dizer assim, né? Se todo mundo é mais ou menos... Você tende a ser, como é que se diz, mais tolerante no ambiente relativista do que nesse ambiente hierarquizado do Darwin e do Marx, né? Quer dizer assim, o próprio Marx, por exemplo, achou o máximo os Estados Unidos tomar o México, porque os mexicanos eram muito atrasados, entendeu? Esse é o século XIX. E que ainda está aqui, digamos, exercendo sua nociva influência no nosso pensamento, né? Ainda está aí o Marx, ainda está aí o Darwin, né? Ainda está aí o Kant, de quem não terei tempo de falar de novo muito mal, mas que é um lixo completo. Hoje eu estava pensando nisso, falei, cara, eu acho que eu já falei isso aqui também. Eu vou me tornar uma pessoa repetitiva com o tempo, enfim, né? Mas é natural. Velho não tem assunto, velho tem repertório,
né? Então, aos meus queridos ouvintes, eu peço que concedam isso ao pobre velhinho que sou eu, né? Quer dizer assim, que eu me repita, né? Mas, enfim, hoje mesmo eu estava pensando nisso. Eu digo assim, que coisa mais vulgar, que coisa mais pobre, né? Porque, na verdade, Kant ele se apropria de uma maneira muito tosca de Platão e de Aristóteles, né? Ele pega a teoria das ideias de Platão e cria aquele esquema, né, de produção de representações sensíveis, né, espaço-temporais, né, quer dizer assim, onde, vamos dizer assim, a resposta vamos dizer assim, o meu aparelho sensível, o meu aparato sensível, entra em relação com o mundo, e o que vem do mundo para mim, quer dizer, como se fosse a matéria plástica do mundo das ideias de Platão, da teoria das ideias, é assim, quer dizer assim, a matéria plástica do mundo, né, a cora, atravessa as ideias que são eternas e perfeitas, e essas que funcionam, as ideias funcionam como formas, né, e que vão jogando no mundo, despejando no mundo cópias, simulacros imperfeitos dessas ideias. Quer dizer, cópias materiais dessas ideias. Decaem na matéria, como matéria mundana, né? Assim é o mundo de Kant. Quer dizer assim, então, de Kant não, de Platão, né? Quer dizer, então o mundo ele é secundário e imperfeito em relação a essas ideias superiores, que é para onde deve dirigir-se o pensador, o filósofo, etc, etc, etc. Eu acho horrível essa ideia, acho horrível, horrível. Mas é assim que funcionam as máquinas aí fora, não é? Quer dizer assim, nós hoje, por exemplo, o copo de plástico, pronto, é isso. Quer dizer assim, você joga aquela matéria-prima, uma matéria plástica, o plástico atravessa a forma e vai despejando copos ali na linha de montagem. Alguns vão sair com alguma imperfeição, etc. Benjamin vai só trabalhar essa ideia também, etc, etc, etc. Então, aí o que o Kant faz? A cora de Kant é o quê? É a resposta sensível, né? São os impulsos sensíveis que penetram a minha mente, né, através da minha relação com o mundo. Aí a minha impressão sensível entra em mim, mas imediatamente essa impressão sensível ela é formatada espaço-temporalmente pelas duas formas da sensibilidade, que é o espaço e o tempo. Então, o que me chega do mundo já é uma ideia pronta pela minha mente, espacial e temporalmente dada, que em si não sei do que fala. Eu não sei, eu não posso falar da relação que existe entre essa minha representação do mundo, espaço-temporal do mundo, e o próprio mundo. Deu para entender? Assim, como é que é um negócio absurdo? Há uma ruptura imediata da tua relação com o mundo. E o que vai implicar também com o mundo, com Deus e com a própria consciência. É horrível, é horrível. Aí pronto, ele tomou Platão para si. Aí quando é que ele vai tomar Aristóteles? No intelecto. Ele pega todas as categorias de Aristóteles e joga no intelecto. Aí agora o intelecto vai pegar essas representações sensíveis, formatadas espacial e temporalmente, e vai classificá-las. Então é uma versão vulgar de Aristóteles e Platão. Claro que Kant não está no século XIX, está no século XVIII, mas ele é determinante para o negócio, né? Então, se não me engano, é isso mesmo, século XVIII. Nem sei se ele chega no século XIX. Acho que chega. Até eu tenho que ver aqui as datas, não me interessa muito. Sabe? Não me interessa muito. Interessa que a presença dele ainda está aí. Isso é que me apavora. Se ele pegou o começo do século XIX, se morreu no XVIII, a mim pouco importa nesse momento, porque eu estou dizendo. Verificarei depois, vocês verifiquem aí, e ficamos por isso mesmo. Caramba, já tem 25 minutos.
Né? Puta, então que salada, hein? Falamos de Aristóteles, Platão, Kant, Darwin, Marx, Tom Wolfe. Putz, chega, né? Chega. Chega, 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 como diria minha mãe. Né? Boa noite. Começamos com a luz sensacional do poente de outono e agora tive que ligar a luz, mas eu gosto dessa luzinha aqui também. Devo estar meio amarelado, mas está melhor do que ontem. Boa noite a todos, obrigado a quem chegou até aqui. Espero necessariamente que tenham gostado, né? Já é um sinal de alguma coisa boa, né? Boa noite.